Olá pessoal, vamos continuar falando de ligações covalentes. Na, na outra aula a gente havia comentado como que essas ligações são formadas e quais os tipos de elementos que participam desse tipo de ligação, né? Na aula de hoje a gente vai ver algumas ligações mais complexas, né? A gente viu na outra aula apenas o hidrogênio, a molécula de gás hidrogênio H2, e agora a gente vai ver estruturas mais complexas com moléculas um pouco maiores. Então vamos começar pela molécula do gás carbônico, que é o CO2. Então vejam que aqui eu já coloco a fórmula molecular. A fórmula molecular ela me diz quais e quantos elementos estão participando da estrutura e das ligações, né? Por exemplo, aqui, ó, CO2. Ah, esse 2 aqui que está subscrito, ele representa a quantidade de oxigênio que eu tenho na molécula. Então, eu tenho aqui 2 oxigênios e um carbono. Tem subscrito 1, que é subentendido aí. Então, como é que a gente vai fazer para ligar o carbono em 2 oxigênios? Primeira coisa, a gente precisa saber que a gente tem que fazer a distribuição eletrônica dos elementos. Então, o número atômico do carbono é 6 na tabela periódica. E o número atômico do oxigênio é 8. Né? Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling, a gente vai ter aí um S2, 2S2, 2P2, né? 2, 4, 6 elétrons, ó, 6, certo? E aí, a última camada, que é a camada de valência, nível 2 aqui, ó, 2S e 2P. Somando aqui os elétrons, eu tenho 4 elétrons, 2 aqui e 2 aqui, 4 elétrons. Então, 4 elétrons na última camada. Então, ele precisa de mais 4 para adquirir estabilidade, né? Para ficar com a configuração de um gás nobre, que seria essa aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, certo? Ou seja, ele precisaria ganhar 4 elétrons aqui no subnível 2p, certo? Mas não é bem isso que vai acontecer aí. Veja só. Vamos agora ver o oxigênio. O oxigênio, se a gente pegar aí os seus 8 elétrons, vai dar aí 1s2, 2s2, 2p4. Então tá faltando aí, ó, 2 elétrons, né? 2 mais 4, 6. Para completar 8, faltam 2. Lembrem-se que os átomos eles são estáveis com 8 elétrons. Então a gente sempre vai estar buscando 8, em alguns casos 2 para o hidrogênio, por exemplo. Então, ele precisa de mais 2 elétrons para ficar com essa configuração aqui, ó, de gás nobre, certo? O oxigênio... aqui está repetido, eu acho. Aqui está só repetido, então desconsidera. Então, o que acontece? Se a gente fizer a distribuição eletrônica aqui, você vai ter aqui, ó, os 6 elétrons, tá? Esses 6 elétrons aqui, ó, do oxigênio. 2 com mais 4, 6. Então, 6 elétrons do oxigênio. Cada carbono tem 4 elétrons, né? A gente viu agora há pouco no outro slide. E aqui um outro oxigênio. Lembra que a fórmula é CO2. 1C, 2 oxigênio. Então, ó, 1C e 2 oxigênio. Ok. Aí o que acontece? O oxigênio ele precisa de 2 elétrons, cada oxigênio. E o carbono precisa de 4. Então, o carbono precisa receber 4 elétrons, o oxigênio precisa receber 2 elétrons. O que acontece é que, como ambos precisam de elétrons, eles não vão poder doar elétrons, eles vão receber. E como eles ambos têm essa necessidade, o que acontece é que eles vão compartilhar seus elétrons. Então, seria mais ou menos assim. Eu compartilho aqui um par de elétrons aqui, ó. Outro aqui, tá? Então, compartilhei esses dois. Então, agora, ó, esse oxigênio aqui tem 2, com mais 2 aqui. Só botar o laser. 2 aqui, com mais 2 aqui, 4. Com mais 2 aqui, 6. Aí, 7, 8. Lembra que eu falei que os elétrons compartilhados
fazem parte dos dois átomos. Então, esses dois elétrons aqui que foram compartilhados, eles pertencem tanto ao carbono quanto ao oxigênio. Da mesma forma, esses dois elétrons desse oxigênio pertencem tanto a ele quanto ao carbono. Então, o oxigênio agora tem 6 com mais 2, 8, está estável. O carbono tem 2 com mais 4, 6, está faltando 2. E aí a gente faz a mesma coisa com o outro oxigênio. Ó. Vem aqui, liga esse e vem aqui e liga esse, certo? Então, aí eu faço mais duas ligações e aí vai ser a mesma coisa. Ó. Esse oxigênio tinha 6 elétrons, compartilhou mais 2 com esses dois aqui do carbono. Então, 2 com 2, 4 com 6, 2 com 2, 4, 6 e 2, 8 aqui, ó. Então, agora ele tem 8 elétrons. E o carbono tinha 4, se a gente considerar aqui mais 2 dá 6, mais 2 dá 8. Aqui, ó. Então, esse par em azul e em preto aqui pertence aos dois átomos, a ambos os átomos. Da mesma forma que este par aqui em azul, em preto e rosa também pertence aos dois átomos. Portanto, o carbono tem aqui 4 e 4, 8, e o oxigênio também tem 8 cada um. Essa aqui é a fórmula eletrônica de Lewis, tá? Lembrem a diferença, essa aqui é a fórmula eletrônica de Lewis, porque ela representa os pares de elétrons. Então aqui ó, eu tenho todos os pares de elétrons, tanto os compartilhados, tanto os que não estão sendo compartilhados. Lembrem também desse detalhe que existem casos em que o átomo vai ficar com pares de elétrons que não serão compartilhados. É o que a gente chama de pares de elétrons livres. A gente vai entender isso melhor e ver qual a influência disso quando nós estivermos estudando a parte de geometria molecular, certo? Por enquanto não há necessidade de entrar nesse mérito. Então, uma outra forma de representar essa estrutura é através da fórmula estrutural. E aí, lembrem que eu comentei que cada tracinho desse representa um par de elétrons. Então, aqui eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados, ou seja, 4 elétrons. Da mesma forma aqui, ó, 4 elétrons. E eu não preciso representar os outros elétrons aí do átomo de oxigênio, tá? Para ficar mais simples, certo? Então aqui eu tenho a fórmula estrutural do CO2, a fórmula eletrônica de Lewis e aqui nesse outro slide tem a fórmula molecular, certo? Fórmula molecular é quando você só coloca os elementos e as quantidades que você tem. A fórmula eletrônica de Lewis representa os pares de elétrons, tanto os participantes quanto os não participantes da ligação, e a estrutural representa apenas os elementos em meio a ligações químicas, ok? Vamos seguindo, vamos agora falar da ligação da molécula de gás cloro. Então, vamos considerar a união entre o elemento cloro, né, para formar o gás cloro. Veja que aqui eu tenho átomos iguais. É bem parecido com o que aconteceu no hidrogênio, né? O hidrogênio ele não podia perder seu elétron. No caso aqui o cloro ele não tende a perder elétrons, ele quer receber elétrons. Então os dois querem receber elétrons. E aí o que acontece é que essa aproximação faz com que eles compartilhem, né, aqui um par de elétrons. Qual a característica disso? O que isso vai influenciar? Veja só. Cada cloro tem 7 elétrons. Então, por conta desse compartilhamento desse único par de elétrons, eles acabam formando uma ligação simples, que está aqui representada nessa estrutura de Lewis e na fórmula estrutural. E aí você tem a molécula de gás cloro, certo? O cloro, que talvez vocês estejam se perguntando, tá, mas e o cloro que é vendido aí para desinfecção, limpar piso e tudo mais? Na verdade, aquilo não é cloro, aquilo é uma solução de cloreto de hidrogênio, né? Seria uma solução do ácido clorídrico, né, da reação do ácido. O cloro, de fato, ele é um gás meio amarelado. Então, por essa fórmula aqui, ó, Cl2.
Quando ele é dissolvido em uma solução, ele forma o ácido clorídrico. Ele se liga ele é ionizado, né? E se liga ao hidrogênio, tá? Então, na molécula final, há um par de elétrons compartilhado pelo átomo de cloro. Com isso, nós podemos dizer que cada átomo de cloro dispõe de seus 7 elétrons mais um compartilhado, formando então aí o octeto, certo? E aí ele é uma configuração semelhante a um gás nobre e, portanto, adquire estabilidade, certo? Os elétrons da última camada que não participam são pares de elétrons não ligantes ou pares de elétrons isolados, certo? Por conta desses pares de elétrons isolados, por exemplo, que a molécula de água tem uma geometria angular, por exemplo. Tem todas as características que a gente vai ver mais para frente. Vamos ver agora a molécula de gás oxigênio, uma das mais importantes para a nossa sobrevivência aqui no planeta. Então eu tenho aqui, veja, cada átomo de oxigênio tem apenas 6 elétrons na camada de valência. Uma coisa que a gente precisa estar bem claro é verificar a necessidade que os átomos têm de receber, compartilhar ou doar seus elétrons. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é a posição do átomo na tabela periódica e a posição dos dos átomos que irão participar da ligação. Veja só, se os dois são não metais, os dois vão querer receber elétrons e os dois vão compartilhar seus elétrons. Se um é metal e o outro é não metal, vai haver uma ligação iônica, porque um vai tender a doar seu elétron, o outro vai tender a receber. No caso aqui, nós estamos tratando ainda de ligações covalentes, portanto, os dois são não metais, os dois querem receber elétrons, porém, eles acabam compartilhando por conta dessa alta afinidade eletrônica que ambos os elementos apresentam, certo? Então, no caso aqui do oxigênio, eles vão se unir pelo compartilhamento de 2 pares de elétrons, certo? De modo que cada átomo exerce seu domínio sobre os elétrons compartilhados. Forma-se assim uma ligação que a gente chama de ligação dupla. Veja, na molécula de hidrogênio, de gás hidrogênio, e na molécula de gás cloro, que a gente viu agora há pouco, nós formamos aí uma ligação simples. Um tracinho quer dizer o compartilhamento de um par de elétrons. Então eu tenho aí uma ligação simples. Quando eu tenho 2 tracinhos, eu tenho a formação de uma ligação dupla, certo? O oxigênio ele forma uma ligação dupla, porque se a gente observar aqui, nós vamos ter 2 pares de elétrons compartilhados aqui entre esses átomos. Ou seja, isso aqui, que eu estou circulando, são os pares de elétrons compartilhados. Veja aqui que eu tenho 4 elétrons. E em cada átomo eu tenho aqui 4 elétrons também. Então, 4 elétrons com mais 4, 8. 4 elétrons com mais 4, 8. Ambos os átomos têm esses 8 elétrons aí. E isso faz com que eles apresentem estabilidade, certo? Então, aí nós temos a molécula de oxigênio sendo formada, ok? Da mesma forma, ocorre na molécula de gás nitrogênio, né? O nitrogênio ele tem 5 elétrons aí na última camada, 2 com mais 3, 5. E ele precisa de 3 elétrons. Então, se eu tiver 2 átomos de nitrogênio, eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. Formar uma ligação como essa aqui, que a gente chama de ligação tripla. Veja que a característica da ligação está relacionada a esses tracinhos aqui. Uma ligação, ou seja, um par de elétrons compartilhado, ligação simples. 2 ligações, 2 pares de elétrons compartilhados, ligação dupla. 3 ligações, 3 pares de elétrons compartilhados, ligação tripla, certo? As ligações triplas elas são extremamente fortes. Elas são muito difíceis de quebrar. Tanto é que, como vocês devem saber, talvez já tenham visto nas aulas de biologia ou em outra disciplina,
eu talvez já tenha falado, nossa atmosfera é composta cerca de 70% de nitrogênio, isso aqui, ó, N2, e uma outra fração de oxigênio. Então, a gente está respirando nitrogênio muito mais do que oxigênio. Mas o que acontece? Nós inspiramos o nitrogênio junto com a mistura de gases e oxigênio. O oxigênio ele vai para, ele consegue ser quebrado, né? E, e vai ser ligado à hemoglobina para o transporte e a oxigenação das células do nosso organismo. Mas a ligação tripla ela é muito mais forte e difícil de ser quebrada. Então o nitrogênio ele vai para os nossos pulmões e depois ele sai da mesma forma que ele entrou, né? Com as mesmas três ligações. Da mesma forma que quando a gente inspira o oxigênio, a gente vai liberar o CO2, por aí vai, certo? Então, na próxima aula a gente trata com mais detalhes dessa ligação tripla aí do nitrogênio. Eu vou mostrar para vocês a parte da estrutura eletrônica e da fórmula estrutural do nitrogênio, e a gente continua também falando um pouco mais sobre as ligações covalentes e também algumas exceções da regra do octeto que a gente vem trabalhando aí há um tempo, certo? Então por hoje é só. Até a próxima aula.